Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. Lembrando que nossa web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também é uma oportunidade para nós nos encontrarmos no mesmo espaço-tempo. Ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas, como nós somos alunos da modalidade educação à distância, nós entendemos que nessa modalidade o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode definir e decidir qual o melhor tempo, o melhor espaço para que ele possa realizar o seu processo de aprendizagem. E por esse motivo, esta web aula está sendo gravada. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, pois ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Caso ainda tenha restado dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, ok? Eu busco responder o mais breve possível. Bom, na nossa web aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como ocorrem as compras no setor público. Fato que, pelo princípio da administração pública, né, nós temos cinco, né, que formam a sigla LIMP. Então, nós temos o princípio da legalidade, que é o princípio que nós vamos seguir agora, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que, pelo princípio da legalidade, nós não podemos nem fazer e nem deixar de fazer nada que não esteja escrito na lei. E assim também ocorre com as compras e com as contratações na administração pública. Nós temos que seguir uma lei específica para compras e contratações, que nós chamamos de lei de licitação. E aí chega a nossa pergunta: o que é uma licitação? A licitação, ela é uma concorrência entre interessados que desejam fornecer bens, materiais, insumos, investimento ou, né, prestar serviços à administração pública. Como eu falo que é uma concorrência entre interessados, né, eu tenho um outro princípio que surge aqui, que é o princípio constitucional da isonomia, onde todos que desejam fornecer um determinado produto ou serviço têm que ter iguais condições de concorrer. Então, eu não posso ter empresas fornecendo o mesmo material ou prestando o mesmo serviço, né, com condições desiguais. Isso é o que o princípio da isonomia, né, observa. Então, todas têm que ter igual condição de concorrer. E aí nós conseguimos fechar um conceito do que é uma licitação. Então, a licitação, ela visa garantir a observância ao princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, ou seja, a que melhor atenda de maneira objetiva o interesse do serviço público. Então, essa é a regra da licitação. Quando a licitação é possível, né, a concorrência, né, nós temos que a licitação pode ser dispensável ou dispensada. Quando a licitação é impossível, ou seja, não há como ter concorrência, por quê? Porque existem situações taxativas onde a concorrência é nula. Por exemplo, contratação de artista renomado. Não há como concorrer, porque se eu quero contratar um artista, não existem dois artistas com o mesmo nome. Por exemplo, se eu quero contratar Ivete Sangalo, não existem duas Ivete Sangalos ou três para poder concorrer. Então, neste caso, como a concorrência é impossível, nós dizemos que a licitação é inexigível. Então, ela ocorre por inexigibilidade. Também existem outras situações de inexigibilidade, tais como
serviço singular ou, né, produto exclusivo. Esses são só algumas categorias da inexigibilidade. E aí, quando iniciamos um procedimento licitatório, a primeira coisa que devemos pensar é que temos que dividir o processo em dois momentos. Um momento que nós chamamos de fase interna de licitação ou preparatória, quando realizamos os procedimentos inaugurais dessa licitação. Ou seja, é o início dos procedimentos prévios à contratação. E uma segunda fase, que é a fase externa de licitação, como o próprio nome já diz, quando externalizamos estes procedimentos. O que vai definir quando termina a fase interna de licitação e quando se inicia a fase externa de licitação é justamente a publicação do edital, ok? Então, o artigo 38 da Lei de Licitação, ele diz que o procedimento da licitação será iniciado exclusivamente com a abertura de um processo administrativo devidamente autuado, protocolado, numerado, contendo autorização, respectiva indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para as despesas, e ao qual serão juntados oportunamente outros, né, documentos. Então, como nós já anunciamos aqui no início da nossa web aula, aonde vai estar o rito processual? Na lei, tá? Então, o rito processual e o gestor, o setor de compras e contratações deve saber para poder dar esse rito, né, esse fluxo processual, para que ele seja efetivo e a sua compra possa ser concluída. Então, fato que autuar, protocolizar e enumerar é uma atividade específica de um setor próprio da administração, comumente chamada de protocolo, que é uma unidade de administração encarregada do recebimento, registro e tramitação de documentos. Esse setor dá a forma processual aos documentos recebidos, cujas origens são de setores internos da administração pública, ou serem encaminhados por particulares que tenham interesses públicos junto às organizações públicas. Então vamos parar aqui. Uma licitação, ela inicia-se com uma demanda, ou seja, um setor específico vai fazer uma requisição de material ou expor a necessidade de uma contratação de um serviço. Com esta demanda, esta requisição, né, irá ser autuado um processo. E aí sim começa a vida deste processo licitatório. Então, nós temos que um processo licitatório, ele tem um início, né, com uma demanda apresentada, ele tem uma maturação, onde ele vai percorrer as fases de licitação, com a entrega das propostas, análise, né, apresentação de documentos e, ao final, a adjudicação e homologação do processo. Ok? Então, a indexação processual, ela consta de instrução, autuação, sequência cronológica, então ela vai ser uma sequência em ordem de data, vai ter numeração nas páginas, essas numerações são sequências, né, é, de um até o final. Todas as folhas são rubricadas, deverá ter termo de abertura e termo de encerramento. Então, essa é a indexação oficial e legal. Autorização de recursos orçamentários. Muito importante, principalmente na administração pública, artigo 60 da Lei 4.320. Não existe despesa sem prévio empenho. Então, não existe contratação sem autorização de despesa. Na autorização, a indicação sucinta do objeto e o recurso próprio para despesas são pressupostos indispensáveis
para a validade de um processo de licitação, qualquer que seja a modalidade. Neste caso, sempre terá que ter, né, a disponibilidade orçamentária. A inexistência de recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a essas obrigações assumidas na licitação, bem como a falta de autorização expressa da autoridade legal, ou seja, o ordenador da despesa, né, que é o competente, criam vícios insanáveis, levando a licitação à nulidade total. Quando existe um vício insanável, todo o processo é perdido, né? Ele não há como ser retificado e inicia-se perdendo tudo aquilo que já foi realizado. Então, isso é o caso de um vício insanável. Quais são os documentos juntados, né? Edital, ou convite, que não existe mais agora na nova lei, e os respectivos anexos. A lei de licitação hoje é 14.133 de 2021. O edital é a peça mais importante do processo de licitação, ou seja, é a lei entre os licitantes e a administração. Nele constará todas as regras do jogo e nada poderá ser alterado depois de publicado. É a garantia de que ambas as partes, de que ele será fielmente cumprido. Tá? Um edital mal elaborado poderá sofrer impugnação por parte dos órgãos de controle externo, né, colocando aí a sua nulidade também. Comprovante das publicações do edital na forma do artigo 21. Então, o que que acontece? Lembra dos princípios da administração pública? Eu falei que o mais importante era o da legalidade, mas tinha o princípio da publicidade, onde todas as ações realizadas deverão ser publicadas, deverão ser dados conhecimento a quem interessar. Então, deverá ser publicado na imprensa oficial, na forma de aviso resumido, uma cópia do aviso comprovando a sua publicação e deverá ser juntada ao processo. Todos os processos deverão ser é, é, re- é, composto, né, por todos os documentos. Então, toda a documentação referente ao edital deverá ser juntada no processo, na ordem cronológica, né, em sequência numerada, aumentativa e rubricada. Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável, né, pelo edital. Agora nós temos uma figura que chama-se o agente de contratação. Ele é a pessoa mais importante para uma licitação, de acordo com a Lei 14.133. A licitação, qualquer que seja a modalidade, estará sendo conduzida por representantes da administração pública. Ok? Original das propostas e dos documentos que as instruírem. Deverão ser juntados no processo todos os documentos de habilitação, inclusive dos inabilitados, bem como as propostas originais dos participantes que foram habilitados. A proposta dos inabilitados deverão ser devolvidas, ok? Então, você tira uma cópia e devolve as originais. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. Todas as manifestações relevantes realizadas pela comissão de licitação, pelo agente de contratação, pela assessoria técnica, deverão ser juntadas em cópia por processo. Ou seja, toda a documentação, toda a história dessa aquisição deverá constar no processo. Pareceres técnicos, jurídicos emitidos sobre a licitação, seja dispensa ou inexigibilidade. Um processo de licitação deve conter necessariamente a manifestação técnica, quando a natureza do objeto exigir, por exemplo, equipamentos médicos ou equipamentos, né, de obras, deverão ter uma manifestação, um descritivo elaborado, se for numa obra pelo engenheiro, se for num hospital, por exemplo, onde está comprando um equipamento médico pelo um engenheiro clínico. Então, essa manifestação deve vir sempre da área técnica. E a jurídica, quando se tratar, né, da conformidade com a lei. Então, a jurídica sendo esta última, a segurança de que dispõe a instituição de estar procedendo em conformidade
com o que determina a lei. Então, nada mais é do que ter as cautelas legais. Ato de adjudicação do objeto da licitação e a sua homologação. Então, nós temos aqui, primeiro ato, a adjudicação. É o ato pelo qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação para subsequente efetivação do contrato administrativo. Então, ele já adjudicado, né, vencedor, mas, né, ainda existe ali o contrato administrativo ou autorização de fornecimento. Este ato é o ato da homologação, que é o ato pelo qual a autoridade superior confirma o julgamento das propostas e, consequentemente, confere eficácia à adjudicação. Então, ordem, adjudica-se o vencedor, depois homologa-se, ok? Dando ali a eficácia à adjudicação. Formalidades legais. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. É sempre garantido na administração pública a ampla defesa e o contraditório. Então, se algum licitante se sentir prejudicado, é aberto um período, né, onde ele pode apresentar recursos administrativos, né, expondo ali as suas razões, e somente após concluído o exame dos recursos administrativos, se dará ou não razão para o recorrente. Ok? Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstancialmente. Então, nós temos aqui duas ações. Nós temos uma ação de anulação e uma outra ação que é a revogação. A anulação, ela ocorre quando houver no bojo da licitação um vício insanável, então não há como se corrigir, caracterizando um ato de ilegalidade. Pode ser feita em qualquer fase da licitação e deve ficar bem demonstrada. Neste caso, a licitação ela é anulada no seu todo. Já a revogação, diferentemente da anulação, não depende de ilegalidade no procedimento. A sua justificativa decorre da oportunidade e conveniência da administração pública, o qual deve estar bem evidenciada sob pena de se tornar inválida. Então, uma, ela ocorre por vício e a outra ocorre, né, por conveniência e oportunidade. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso. Então, homologado, né, o termo de contrato deverá ser assinado, né, e também, se for uma entrega, né, de bens, deverá ser emitida uma autorização de fornecimento, que em ambos os casos, seja no contrato, seja na autorização de fornecimento, deverão constar o original nos autos do processo de licitação. Outros comprovantes de publicações. Todo comprovante de publicação, qualquer que seja, durante o curso da licitação, deverá ser juntado por cópia no processo, tá? Então, tudo aquilo que for dado publicidade, você tira uma cópia e você junta no processo de licitação. Demais documentos relativos também à licitação, ou seja, outros documentos que não estão elencados no artigo da lei, né, e que a juízo, né, ou oportunidade ou conveniência da comissão de licitação merecem relevância, deverão ser juntados no processo de licitação, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia a todos vocês. Caso tenha restados dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, meus votos de grande gratidão, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima. Até mais.